Caderno do Aluno do Estado de São Paulo, disciplina de Matemática, volume 1, terceira série do ensino médio. Atividade 3. O hexágono regular A, B, C, D, E, F tem o centro M, como mostra a figura a seguir. E cada lado tem 10 unidades de comprimento, ou seja, do A até o B tem 10, do B até o C tem 10, do C até o D tem 10, do D até o E tem 10, do E até o F tem 10 e do F até o A temos 10 também, certo? Agora, dando continuidade, utilizando sistemas de coordenadas x e y e x, m, y, determine as coordenadas dos pontos A, B, C, D, E e F. Então, primeira coisa que a gente vai analisar, certo? O ponto A, eu consigo identificar que o y dele é 0, né? Lembrando que aqui é a origem. Então, o x vale 0 e o y vale 0 aqui. Eu percebi que ele não subiu. Mas o problema é descobrir quantas unidades é do 0 até o A. Bom, se ele é um hexágono regular, quer dizer que ele é formado por 6 triângulos equiláteros. O que seria 6 triângulos equiláteros? Tem todos os seus lados iguais. Então aqui formou um triângulo que tem 10, 10 e 10. 10, 10, 10, tudo isso aqui tem 10, certo? Repare que aqui seria um triângulo também e aqui em cima também tem 10 unidades. Se do F até o M tem 10 unidades, a metade dele é de quantos? É de 5 unidades, concordo? Então, o A vai estar onde? No X. Aqui vai ser o 5. Se aqui vale 5, aqui vale mais 5. Então, aqui é o 10. Aqui, 5, 10, 15. E aqui seria o 20. Então, o X ficou fácil a gente definir. Porque aqui é metade de um triângulo, certo? A mesma distância que tem aqui. Se isso aqui era 10, a metade vale 5, aqui vai valer 5, certo? Agora, para representar o ponto A, então vamos lá. Ponto A, o x vale 5, o y vale 0. 5 e 0. Ponto B, o x vale quantos? De 0 até 5, 5 até 10, 10 até 15. Então, o x do B vale 15. E o y, ele subiu ou desceu? Não, continuou lá no 0. Então, o y é 0. O C, 5, 10, 15, 20. Então, o x vale 20. Agora, o y já não dá para mim saber, porque ele quer saber a altura aqui. E a altura é um triângulo, isso aqui não é um triângulo equilátero. Então, se ele é um triângulo equilátero, eu posso envolver a trigonometria para resolver isso. Um triângulo equilátero, né? Copiei esse triângulo aqui, por exemplo, tem 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. E a altura dele? Qual vai ser a altura dele? Né? Eu não sei. Mas se ele é um triângulo equilátero, todo triângulo, a soma dos 3 ângulos é sempre 180 graus. Correto? Então, o que acontece? Se ele tem 180 graus, ele tem 3 lados iguais, ele tem 3 ângulos iguais. Então, 180 dividido por 3, 3 vezes 6, 18. Sobrou nada, abaixou o 0. Se abaixou, você tem que resolver. Quem vezes 3 dá 0? Ah, é o 0. 0 vezes 0, 0. Então, cada ângulo tem quantos graus? 60 graus, né? Sabendo disso, eu posso fazer a conta através de meio triângulo, certo? Então, meio triângulo
meio triângulo, é o quê? Aqui tem 10, isso aqui não era 10, metade vai valer 5, e aqui vai ser a altura. Então eu posso envolver trigonometria para achar a altura, ou, como eu conheço dois lados, eu posso usar Pitágoras, né? Então, Pitágoras seria como usando Pitágoras? Hipotenusa não é 10? Então lá, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Cuidado com confundir. H aqui quer dizer altura, mas a minha hipotenusa é sempre o maior lado ou quem está o oposto de 90 graus, né? Então a minha hipotenusa é 10 ao quadrado é igual. Quem é o cateto A ou B? Tanto faz. Vamos falar que o A é quem eu estou procurando, de altura aqui. A ao quadrado mais o B é 5 ao quadrado. Então, resolvendo, 10 ao quadrado, 100. A ao quadrado, não sei. 5 ao quadrado, 25. Então, eu posso falar aqui, 100 é igual a ao quadrado mais 25, ou eu posso dizer que a ao quadrado mais 25 é igual a 100. Vou empurrar quem eu não quero para lá, eu quero colocar o A em evidência. A ao quadrado é igual a 100, o 25 está positivo, vai negativo. Então fica A ao quadrado é igual 100 que tira 25, 75. A ao quadrado é igual a quem? Eu não quero saber ao quadrado, o quadrado eu já sei que é 75. Então eu quero saber quem que é o A. Quem é o contrário da potência? Raiz. Se aqui está ao quadrado, a raiz é quadrada. E o índice não precisa ser representado quando é uma raiz quadrada. Então aqui vai ser raiz quadrada de 75. Resolvendo isso, o que acontece aqui? Eu vou fazer a fatoração do 75. Então lá, 75 pode ser fatorado pelos números primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. 75 dá para dividir por 2? Não. Por 3 dá. Vai dar 25. 25 dá para dividir por 3? Não dá, mas dá por 5. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 75 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Ó, posso fazer um corte aqui e corte aqui, né? Que seria uma simplificação do quê? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? Não é 25? Raiz quadrada de 25 não é 5, então ficaria 5 vezes raiz quadrada de 3. Então, quando eu faço o corte, eu estou economizando tempo. E esse 5 vai sair para fora. Fica 5 vezes raiz quadrada de 3. Então, a altura é 5 raiz de 3. Ah, professor, e como que eu faço para fazer usando a trigonometria? 60 graus é um ângulo notável. Então, tem uma musiquinha que ajuda, né? Você descobrir quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente dos ângulos notáveis, que são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Como eu sou ruim para cantar, eu vou falar a musiquinha. Então seria isso aqui. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Raiz quadrada em cada um, menos o 1, porque raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, né? Raiz quadrada em cada um, menos no 1. A tangente é diferente, veja só, minha gente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, sabendo disso, eu preciso descobrir a altura. Primeiro, existe o método do SOHCAHTOA. Nós já vimos isso em sala de aula, porém podemos fazer uma vídeo depois só sobre isso. Então vamos lá. Eu tenho um ângulo de 30 graus, de 60 graus aqui. Vou usar minha hipotenusa, certo? Eu tenho aqui o adjacente também, mas eu vou usar minha hipotenusa.
Então, eu vou fazer um risquinho embaixo do H de hipotenusa. Quem eu quero descobrir? O cateto oposto ou o cateto adjacente? O oposto, lembrando que é quem está do outro lado do ângulo, o oposto do ângulo que eu estou estudando. O adjacente é o que está junto com ele aqui. Então, o oposto que eu vou descobrir. Então, eu faço um risquinho embaixo do Zó. Bom, qual dos três receber dois risquinhos? O Só do Sol catoa. Isso quer dizer que eu vou usar o seno, que é o oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Quem é o seno de 60 graus? Eu olho aqui, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. É igual. Quem é o meu oposto? É o H, é quem eu quero descobrir, a altura lá, certo? A altura, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o 10, né? Então, eu faço o quê? Tá dividindo, vem para cá, multiplicando. Então, vai ficar H é igual a raiz de 3 sobre 2. O 10 não estava dividindo aqui? Ele passa para lá, multiplicando. Quantos que dá 10 dividido por 2? Vai dar 5. 5 o quê? 5 raiz de 3. Chegamos na mesma resposta que nós tínhamos chego através de Pitágoras. Então agora já sei que aqui a altura disso daqui é de quantos? É de 5 raiz de 3. Bom, se aqui vale 5 raiz de 3, e lá em cima? Quanto que dá 5 raiz de 3 com mais 5 raiz de 3? Vai dar 10 raiz de 3. Então, voltando aos nossos pontos, o ponto C, o x vale 20, o y vale 5 raiz de 3. O nosso ponto D, o nosso x vale 5, 10, 15, vale 15. E o nosso y vale 10 raiz de 3. Pronto. Nosso ponto E. Ponto E. O valor do x vale 5. O valor do y vale 10 raiz de 3. O ponto F. Ponto F. O x vale 0. E o y vale 5 raiz de 3. Viram que o mais complicado é encontrar as representações no x e as representações no y. Após encontrado, fácil de resolver. B. As coordenadas do ponto M, centro do hexágono. Bom, ponto M está aqui. O valor do x dele vai valer 10. Então, ponto M, o x vale 10. E o y dele vai valer 5 raiz de 3. A inclinação do segmento AD. A inclinação do segmento AD é essa inclinação aqui, do A até o D. Então, presta bem atenção. Ele saiu do 0 e foi até o 10 raiz de 3. Então, a inclinação é o quê? É a altura que subiu no y ou desceu no y, dividido pelo tamanho do x. Qual é o tamanho do y? Ele saiu do 0 e foi até o 10 raiz de 3. Então, o tamanho do y é 10 raiz de 3. Dividido pelo y, pelo x. Qual é o tamanho do x? Ele saiu do 5 e foi até o 15. Ou seja, andou 10. Se eu fizer 10 raiz de 3 dividido por 10, corta, ou seja, 10 dividido por 10 dá 1. Dá 1 o quê? 1 raiz de 3. Então, inclinação do ponto A até o D é igual a raiz de 3. A cada 1 que eu ando, sobe 1 raiz de 3. Inclinação do B até o E. Inclinação do B até o E. B até o E.
Repare o seguinte, conforme andou, inclinação do B até o E. Quantos que ele andou? Né? Para chegar do B até o E, ele andou 10 unidades. Agora, olha aqui, a reta desceu ou ela subiu, que nem já hoje? Agora ela está descendo. Se ela saiu do 10 raiz de 3 e veio parar no zero, então ela desceu menos 10 raiz de 3. Menos 10 dividido por 10 dá menos 1. Menos 1 o quê? Menos 1 raiz de 3, ou seja, corta, mas o sinal fica. Então, a inclinação do B até o E é uma inclinação negativa. A cada um que eu andei, desceu pelo sinal negativo, 1 raiz de 3. Pergunta D. As coordenadas do ponto médio do ponto AE. Então, vamos chamar de ponto médio de PM. PM, ponto médio dos pontos A e E, certo? Ponto médio do A até o E. Então, aqui está o A, certo? Aqui está o E. O ponto médio é bem aqui, bem no centro dessa linha. Qual é o centro entre 0 e 10 raiz de 3? Então, eu posso fazer o maior menos o menor. Então, 10 raiz de 3 menos 0 dá 10 raiz de 3. Ponto médio, vou dividir por 2. Ao dividir por 2, a parte do y, que eu estava vendo o y, né? A altura aqui é sempre o y. Então, do 10 até o 0 é 10 raiz de 3. Dividiu por 2, vai ficar 5 raiz de 3. Agora, qual é o ponto médio entre o A e o E no x? O A vale 5. O E vale 5. 5 mais 5? 10. Divide por 2? 5. Faz sentido, né? Repare que o ponto médio está aqui. O x vale 5 e o y vale 5 raiz de 3. Olhando no gráfico, fica fácil de identificar. Agora vamos achar o ponto médio dos pontos B até o D. Então, analisando o ponto B até o D. Está aqui, o ponto médio está bem aqui, certo? Olhando no gráfico, fica nítido que o y é o 5 raiz de 3 e o x é 15. Então, o x vale 15 e o y vale 5 raiz de 3, certo? Fizemos esse método do ponto médio olhando no gráfico. Quando eu não tenho o gráfico para olhar, o que eu faço? Ponto médio. Eu somo o x da primeira letra, vamos chamar A e B. X da primeira letra mais o x da segunda letra e divido por 2. Isso eu acho o ponto médio, o x do ponto médio. E para achar o y do ponto médio, eu pego o y do A mais o y do B e divido por 2. Lembrando que isso aqui é uma fórmula geral, né? Vou passar ela limpo aqui, fazendo uma fórmula geral para achar o ponto médio de qualquer segmento. Vamos chamar de ponto médio do segmento A até o B. Lembrando que essa letra A e B pode mudar, né? Que nem aqui no caso que foi AE e BD. Então, lá, para achar o ponto médio, você vai fazer o quê? Para achar o médio do x. Você vê, x da primeira letra mais a x da segunda letra. Ah, professor, e se eu inverter? Não tem importância. A soma não há problemas. Depois se divide por 2. Aí você achou o ponto médio, onde é o x. Onde é o x do ponto médio. E para achar o y desse ponto médio, você vai fazer o y da primeira letra mais o y da segunda letra. Mais uma vez, não há importância se você inverter. Depois divide por 2. Então essa aqui é uma fórmula geral para achar o ponto médio de qualquer segmento, tá? Então, agora eu vou passar limpo na minha apostila e vou deixar numa tela para vocês aí as marcações para ficar mais nítido. Até mais, até a próxima aula.